Muito bom dia, meus irmãos. Hoje, dia 7 de junho de 2020, vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho de João. O tema, ver para crer ou crer para ver. O objetivo desta lição é reconhecer a plena autoridade de Jesus sobre o físico e o espiritual. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Mateus, Eliezer, o pessoal da técnica, que nos ajuda aqui a gravar, tá ok? E eu gostaria de orar para começar esta aula. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor. Nos dê sabedoria para falar da Tua palavra. Senhor, embora sejamos limitados, Pai, Senhor, nos dá conhecimento, Senhor, para falar ao Teu povo, Pai. Porque se não for o Senhor, Senhor, nós somos pó, nós somos limitados, ó Deus. Pai, fala com o Teu povo, Senhor, através da Tua palavra. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 9 de João, o Evangelho de João. Vamos dividir o Evangelho, o capítulo 9 em 3 partes. Primeiro, a cura. Segundo, a discussão entre os fariseus. E terceiro, o reencontro do ex-cego, agora com Jesus. Tá ok? Vamos lá. Capítulo 9, versículo 1, diz: Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Amém? Bom, Jesus encontrou um cego de nascença. Não havia menção da fé deste homem. O texto não fala se ele era judeu, não fala nada sobre isso. Só que a cura de um cego, no Velho Testamento, não há registro sobre isso. É incomum essa cura. Nunca houve cura de cego, ok? E Jesus encontra um cego e ele era de nascença. Bom, os seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Ele ou os pais deles? Irmãos, esta é uma cultura que eu acho que vem até nos dias de hoje, né? É assim, um ditado judaico do Talmud diz: não há morte sem pecado e não há sofrimento sem iniquidade. É muito... como que eu posso dizer? Tem uma questão assim da meritocracia, né? Hoje, nos dias de hoje, isso está muito latente. Então, assim, você tem que ter méritos para conseguir algo. E se você não tiver méritos, você deixa de alcançar esses resultados. E pode vir sobre você um pecado, certo? E também tem essa questão da maldição hereditária, né? Isso no Velho Testamento também é muito forte. No livro de Jó, os amigos, né, de Jó também levantam essa questão para ele. E aqui os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou? Ele
ou os pais dele? Jesus, ele vem e fala assim, nenhuma coisa nem outra. Ninguém pecou. Não é essa a questão. A questão é a seguinte: isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Gente, uma coisa assim, Jesus deixa claro que isso é para a glória de Deus. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus não nos revela. E nós temos que ter tranquilidade e paz e acreditar nele. Para quê? Para que a gente confie nele. Mas isso era difícil até para as pessoas que andavam com ele, né? Assim, a gente sempre busca um porquê. Por que está acontecendo isso? Por quê? E os discípulos estavam querendo questionar Jesus. Bom, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou aos olhos do cego, em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Irmãos, eu acho que nada é por acaso. Enviado, Jesus, ele foi enviado do Pai para morrer na cruz pelos pecados. Enviado faz uma alusão a Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é quem foi enviado para nos salvar. Então, no texto fala, né? Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Ok? Então, o milagre, ele vai do versículo 1 ao 7. Ponto final. Está curado. Não é mais cego. Jesus vai, cospe no chão, faz um barro, mistura nos olhos dele e ele deixa de ser cego. Ok? Seus vizinhos, versículo 8, seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo, começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam, não, apenas se parece com ele. Irmãos, esse ex-cego, ele era conhecido ali na região por pedir esmolas. E os vizinhos ficaram questionando, é ele ou não é? Lembro o que foi falado tempos atrás. Não existia, nunca houve a cura de um cego de nascença. Nunca houve. Então, agora, aquele ex-cego enxergando, os vizinhos falaram, bom, não é ele. A gente nunca viu um cego voltar a ver. O mendigo, porém, insistia. Sim, sou eu mesmo, ele falou. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Versículo 11, olha só que interessante. Depois a gente vai falar de novo desse versículo 11. Ele respondeu, o homem chamado Jesus. Misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. Olha que informação importante. Pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Irmãos, aí começa uma grande discórdia. Jesus curou no sábado. Isso, para o povo judeu, era pecado. Foi difícil o povo judeu entender isso, que no sábado Jesus curou. Mas como? Ou seja, a cura aqui, ela passa a ser secundária.
vamos discutir o porquê que curou no sábado. Ou seja, ninguém estava se alegrando mais com aquele ex-cego. A gente já estava querendo descobrir por que Jesus fez isso e fez no sábado. Versículo 12. Aonde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Versículo 13. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu. Ou seja, encheram ele, virou um interrogatório. Ninguém estava preocupado mais com ele voltar a enxergar. Vamos lá. Questionário. Várias perguntas. Versículo 16. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui eu não sei se o homem cego já estava tão feliz de ser curado, porque o interrogatório foi crescendo. A pressão sobre ele, e a gente vai ver mais aqui, mais para frente no texto, que depois chamam os pais deles para interrogar, para ver mesmo se ele era cego de nascença. Parecia que ele estava cometendo um crime já, né? E então, no versículo 17, o homem respondeu: deve ser um profeta. Lembra lá no versículo 11, que o ex-cego falou assim: um homem chamado Jesus. No versículo 17, aquele ex-cego respondeu o seguinte: ele deve ser profeta. Então, já mudou a concepção do ex-cego sobre Jesus. Ele chama de um homem e agora ele chama de profeta. Mas vamos seguir com o texto. Versículo 18. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso, mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é o seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Bom, os vizinhos se questionaram, não tendo respostas, levaram aos fariseus. Os fariseus, indignados com a cura de Jesus no sábado, chama os pais daquele homem e começa a perguntar: ele é seu filho? Ele nasceu cego mesmo? Se foi, como que ele pode ver agora? Irmãos, a vida daquele cego ficou complicada, hein? Irmãos, além de Jesus ter curado o cego no sábado, existia nas leis judaicas, né, chama Mishnah, é um compêndio da lei judaica, 37 regras que não se pode fazer ao sábado. E uma delas é fazer barro. Agora a gente está entendendo por que eles estavam também furiosos. Além de ser sábado, Jesus, com aquela saliva dele, ele produziu aquele barro e passou nos olhos do cego. Irmãos, Jesus, o Rei dos Reis. Vamos continuar o texto? Versículo 20. Os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho
e que nasceu cego. Os pais confessaram, não, ele é meu filho, nasceu cego. Isso é verdade, isso eu posso te afirmar. Mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Os pais daquele homem não estavam lá naquele momento. Então, realmente, eles não sabiam. Para ele, veja bem, que essa discussão, irmãos, imagine você vendo o teu filho, que era cego e agora vê. Como que você ficaria? Os pais daquele homem não puderam ter alegria. Não puderam. Por quê? Porque os fariseus vieram questionar aquele ato de Jesus. Vieram questionar. Ou seja, aquele momento de alegria para o cego e para os pais dele, deixaram de ser momentos de alegria. Passaram a ser um peso. Por quê? Por causa dos questionamentos dos fariseus. Irmãos, tem um versículo na Bíblia que diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Aqui havia motivo para se alegrar. Mas o cego já não estava tão assim, tão alegre. Os pais daquele homem já não estavam. Eles nem puderam comemorar. Irmãos, se acontece isso, quando você vê o teu filho que era cego e hoje ele enxerga, você imagina a alegria daqueles pais. Mas o texto não fala isso. O texto não fala que quando os pais viram aquele homem que era cego, ficaram alegres. Mas eles estavam preocupados em responder os questionamentos dos fariseus. Vamos prosseguir. Versículo 21. Mas não sabemos como pode ver agora e nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntaram a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém disser que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram, ele tem idade suficiente. Perguntaram ele. Perguntem a ele. Perdão. Irmãos, a situação estava tão grave, que se aquele homem que foi cego falasse que Jesus era o rei, que era o Salvador, que era o Cristo, eles seriam expulsos das sinagogas. Por isso que os pais falaram, pergunte a ele. Olha que coisa que está acontecendo aqui. Porque se o filho falasse que Jesus era o Cristo, acabava ali o vínculo, ele seria expulso da família. Ele seria expulso da comunidade judaica. Olha que grave, irmãos. E os pais dele, pergunte a ele, me tira dessa. Eu não quero compartilhar disso. Primeiro, você não está feliz porque o seu filho foi curado. Segundo, ali estava prestes a romper o elo entre os pais e aquele cego, ex-cego, aquele homem que foi cego de nascença, porque ele seria expulso da sinagoga. Então, pela segunda vez, vamos lá, mais questionamentos. Foram os vizinhos, levaram aos fariseus, chamaram os pais, interrogaram. Bom, não felizes, vamos chamar pela segunda vez. Chamaram um homem que não havia sido cego e lhe disseram,
Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu. Pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Versículo 26, mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? E o cego já, eu imagino, nervoso, pegando a mão na cabeça e passando a mão no rosto, falei, pela segunda vez eu vou falar para vocês, hein? Eu já falei isso, mas vou tornar a repetir. Vocês não ouviram? Porque querem ouvir outra vez. Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Irmãos, os fariseus já estavam tirando a paciência daquele homem. Meu Deus, mas por que tanta pergunta? Vocês não estão felizes? Isso não está no texto. Eu fico imaginando ele pensando, vocês não estão felizes com a minha cura? Jesus vem e muda a minha história. Jesus vem e muda a minha vida. Irmãos, ele pedia esmolas. Ele era cego de nascença. E vamos combinar que naquela época, quase 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, como que era a ciência, como era um homem cego naquela sociedade. Ele era um homem totalmente dependente. Ele era um homem que pedia esmolas, ele vivia de migalhas, ele vivia de esmolas. Jesus vai e cura este homem. Só que depois disso, parece que a vida dele é responder perguntas: quem o curou, como curou, quando curou. Eu fico imaginando esse cego nos dias de hoje. Eu fico imaginando como ele se sentiu. Jesus acabou de mudar a história de um homem que não tinha futuro, um homem que a vida dele era viver pedindo esmolas. Jesus mudou a história daquele homem. Assim como continua mudando nos dias de hoje, e como vai mudar vidas até ele voltar. Jesus muda histórias de vida, irmãos. Através desse milagre aqui, nós podemos ver isso, que Jesus, ele veio para mudar a história do ser humano. Ele veio mudar a história, o futuro. Um homem que era cego, um homem que pedia esmolas. Jesus transformou aquela vida. Mas ele teve que responder esses questionamentos, como se ele tivesse cometido um crime. Versículo 28. Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele? Mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Lembre-se que no começo eu falei que esse milagre não tinha relato ainda. Nunca ninguém foi curado. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Irmãos,
irmãos, eu dei uma lição, a lição capítulo 3. E também teve um encontro entre um mestre da lei e um homem com Jesus. Os fariseus, eles não entendiam o papel de Jesus aqui na terra. Eles não entendiam, eles não sabiam que Jesus era o Cristo. E mais uma vez, eles deixam claro isso. Você nasceu inteiramente pecador e quer ensinar a nós? Irmãos, muitas vezes nós, quando estamos na igreja, eu, por exemplo, fiz 4 anos de teologia, e às vezes, quando nós sabemos a história, nós conhecemos a Bíblia do início ao fim, nós nos achamos mais que os outros. E eu quero falar uma coisa para você aqui. Você pode conhecer esse livro do início ao fim. Você pode decorar versículos. Você pode conhecer várias histórias. Você pode conhecer a história de Davi, de Golias, de Sansão, Dalila. Mas se você não viver este evangelho, de nada servirá. Este evangelho, essa Bíblia sagrada, ela muda vidas, ela transforma vidas como transformou a vida deste homem. Este homem, provavelmente um homem sem conhecimento nenhum, ignorante, mas ele teve uma experiência com Cristo. Ele teve uma experiência com Deus. Os fariseus conheciam a Bíblia. Eles conheciam textos de decorar. Eles conheciam as leis, frente, verso, copiado. Falava como se a gente fala tabuada, decorava. Isso para eles não era problema. Mas o problema era ter uma experiência com Deus. Somente uma experiência com Deus muda a vida de um homem. E este homem que foi cego e hoje enxerga e hoje vê, ele poderia não conhecer as leis judaicas, mas ele conhecia Jesus, não só de ouvir, mas de andar com ele. Ele teve uma experiência com ele. A lógica do cego é, ele abriu os olhos. Ele era cego de nascença. E um homem fez um cego de nascença abrir os olhos. Deus não atende os pecadores. Ele é de Deus. Essa é a lógica do cego. Bom, agora vamos partir para o final, o reencontro deste homem com Jesus. Versículo 35. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você ouviu? E ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Este cego, ele era judeu. Embora provavelmente depois foi expulso da sinagoga judaica. Mas um judeu, ele só acredita num único Deus. E essa palavra adorou a Jesus, quando um judeu adora a uma pessoa, ele está falando, este homem é o meu Deus. Ele adorou a Jesus. Jesus, a partir daquele momento, passa a ser o Deus daquele homem.
Os fariseus tinham muito conhecimento, mas não tinham tido uma experiência libertadora com Jesus. Irmãos, muitas vezes você pode frequentar igrejas, muitas vezes você pode vir nos cultos de quinta, de domingo, participar de células, mas se você não tiver o encontro, se você não adorar a Jesus, Ele não é o seu Deus. Não adianta ser fariseu. Você tem que ter uma experiência com Deus. Você tem que adorá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Este homem provavelmente, a partir deste momento em que ele adora Jesus, ele lembra lá atrás no texto que fala que se alguém confessar Jesus como Cristo, ele é expulso da sinagoga. Esse homem que era cego, ele topou esse desafio. E provavelmente ele teve que cortar vínculos, inclusive com os pais, porque os pais não quiseram se aproximar dele. Responde, ele tem idade suficiente para isso. Esse homem acaba de mudar não só o futuro da vida dele terrena, mas ele acaba de mudar a eternidade da vida dele. Versículo 39, então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. O grande problema dos fariseus não é que eles eram humildes. Eles se achavam. Eles batiam no peito e falavam: eu conheço as leis. Eu sei quem é de Deus e quem não é. Eu sei quem é Deus e quem não é. Ou seja, Jesus está falando: olha, se vocês pelo menos tivessem a humildade de falar que vocês eram cegos, tudo bem. Mas não, vocês se acham, vocês falam que enxergam, vocês falam que conhecem a Deus. Se vocês conhecessem a Deus mesmos, vocês saberiam que eu sou o enviado do Pai. Meus irmãos, eu quero falar agora para você. Tenha uma experiência com um homem que curou este cego. Com um Deus que curou este ex-cego. E este homem chama-se Jesus de Nazaré. Ele pode não mudar só o futuro da sua vida, mas ele pode mudar também a sua eternidade. E assim termina a lição do capítulo 9. Eu vou falar para vocês. Dizem que quem ensina aprende muito mais. E depois que eu comecei a ler esse texto, eu aprendi muitas coisas. E era um texto que eu não dava muito... Era um texto como qualquer outro texto da palavra. Mas sabe quando você vai esmiuçando ele, você vai vendo cada detalhe? A Bíblia é assim, irmãos. Você tem que estudar, você tem que ler. Então, assim, faça uma força. Às vezes, se programe para estudar a palavra de Deus, para ler. Que seja um pequeno pedaço, um capítulo, mas estude. Saiba o que aquelas palavras querem dizer.
E eu, depois de estudar esse capítulo, como eu fico feliz, como eu fiquei feliz em conhecer mais da palavra de Deus. Eu quero orar, quero terminar orando por você e pela sua família. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Ah, Pai, eu quero ser como este ex-cego, este homem que teve uma experiência com Jesus. A história deste homem foi mudada. A história deste homem foi mudada. Senhor, eu peço, Senhor, pelos enfermos, que o Senhor venha curar, Senhor, assim como o Senhor curou aquele cego. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre o será. Pai, por favor, Senhor, estamos no meio de uma pandemia. Quantas pessoas enlutadas, quantas pessoas doentes. Senhor, mas a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de cura. Para o Senhor basta um estalo. Senhor, em nome de Jesus, chega a estas pessoas que estão ouvindo, que têm contato com o Senhor, que estão clamando a Ti. Deus, por favor, cura. Senhor, muito obrigado pela palavra. Senhor, eu jamais quero ser este homem que diz conhecer muito das leis, mas conhece pouco da graça. Eu quero conhecer muito da Tua graça. Pode ser que eu não conheço a Bíblia decorada, os versículos, as passagens, mas eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero ter experiências contigo, como esse homem que foi cego. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Pessoal, fiquem com Deus e um bom culto que começa agora às 10h30. Muito obrigado e um bom final de domingo para você.